Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde, se cuidando, que é o mais importante. E hoje a gente vai começar, as nossas videoaulas novamente, iniciando o terceiro bimestre, gente, olha isso. O tempo tá passando rápido demais, né? E a gente nem tá percebendo. Mas hoje a gente vai iniciar o terceiro bimestre. Não sei se vocês estão percebendo que o cenário está diferente. A tia Amanda usava o último quarto, que era o meu escritório, pra poder gravar. Só que agora o escritório é o quarto da Mariana, gente. Vou fazer o quê, né? Mas a gente vai adaptando as coisas e eu tô dividindo por enquanto com ela o espaço. Enquanto a gente não volta, ela vai ter que dividir o espaço comigo. Na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o povo asteca, que é a abertura, o nosso primeiro capítulo do livro de História. A gente vai falar um pouquinho sobre esses povos e eu queria também que vocês dessem uma lida, sublinhassem as partes que vocês achassem que são importantes, porque é história e nós vamos literalmente contar uma história nesse capítulo. Vamos falar sobre esse povo, os seus costumes, tradições, culturas e tudo mais. Então a aula vai ficar um pouco expositiva e vocês fazendo a leitura, talvez vocês tenham outras anotações que vocês acham, que vocês possam achar interessante de destacar. E aí a gente pode até acrescentar na nossa aula de sexta-feira, que é o Tira Dúvida na live, a gente pode trocar ideias sobre o que vocês acharam interessante, sobre o que cada um marcou que achou que é um ponto legal sobre esse povo, o povo asteca. A gente pode fazer essa bagunça organizada na sexta-feira, combinado? Então leiam o texto com atenção, sublinhem as partes importantes para a gente poder conversar mais sobre esse povo na sexta-feira. Mas eu vou começar falando deles. Eu anotei algumas coisas que eu achei importante de passar para vocês sobre esse povo, Os astecas, a gente não tem uma data definida de quando esse povo nasceu, vamos dizer assim. O que a gente tem de dados é que foram há milhares de anos atrás. Então a gente imagina aí, milhares de anos atrás. Fica bem vago, mas é a informação que os historiadores passam pra gente, porque é um povo bem antigo. E a gente não conseguiu, os historiadores não conseguiram uma data exata, para quando esse povo nasceu, O que nós sabemos que eles eram divididos em 3 grupos. Tinham os grupos nômades, lembram que nós estudamos o que eram os nômades no bimestre passado? Então, os astecas, eles tinham uma parte do seu povo que eram nômades, Viviam por aí andando, sem residência fixa, e eles viviam em pequenos grupos, esses grupos nômades. Tinha também uma outra parte do grupo que eles viviam da agricultura. Então, já que eles viviam da agricultura, como nós vimos no bimestre passado, eles tinham uma residência, não uma casa, mas uma tenda fixa. Por quê? Porque eles precisavam cuidar da agricultura. E para cuidar da agricultura, eles não poderiam ficar se mudando, sempre igual os nômades, Então, essa é o segundo grupo. E o terceiro grupo formavam impérios. Esse povo asteca, ele gostava de impérios. E o livro vai falar também que era um povo guerreiro, Ele gostava da arte da guerra. O livro vai contar um pouquinho pra gente o porquê disso. Leiam e descubram, que eu não vou me aprofundar muito nessa parte, mas eles gostavam da arte da guerra. E aí, o Império Asteca, ele passou a ser formado, esse terceiro grupo, depois que o povo asteca, ele ganhou a sua autonomia. Porque o povo asteca, ele era um povo escravizado. E aí, depois que ele passou a ser livre, a ser um povo livre, eles criaram essa autonomia e passou a ser formados impérios, Olha só que legal!
né, um povo que era escravo, passar a formar impérios. Olha só, gente, é muito interessante mesmo, é um povo bem peculiar, esse povo asteca. E aí, o livro vai falar também sobre o Estado ser centralizado. O que isso significa? Como eu falei, o povo asteca, ele era um povo que ele passou a formar impérios. Todo império tem um imperador, né? E aí, o Estado dele, né, a política dele era centralizada no imperador. O imperador, ele tinha total poder sobre aquela comunidade asteca. Ele mandava, desmandava, dava ordens, prendia, matava, ele fazia do jeito que ele quisesse, porque ele era o imperador, então ele podia mandar e fazer do jeito dele, tá? E o livro vai falar também pra gente sobre isso, porque o poder dele, vai falar assim no livro, o poder era centralizado, o Estado era centralizado. O que isso significa? Que era centralizado na figura, né, mais poderosa do império, que era o imperador, tá? E aí, como característica, como eu falei pra vocês que eles gostavam da arte da guerra, como característica do povo asteca, eles eram povos guerreiros, eles gostavam da guerra, eles eram povos que praticavam agricultura. Como eu falei, a outra parte do grupo que não era nômades, que praticava agricultura, eles gostavam de praticar agricultura, a cerâmica, produção de roupas, eles também adoravam fazer. Era um povo que gostava bastante de trabalhar. E aí, quinto ano, a gente vai parar nessa parte. Por quê? Eu vou dividir esse capítulo em duas aulas. Nessa aula de hoje, como nós ainda estamos entrando no ritmo, viemos aí de recesso, prova. Semana passada nós não tivemos videoaula, tivemos a recuperação, segunda chamada e as videoaulas. Essa semana não vamos ter aula de geografia, que é a aula que divide com vocês a terça-feira. Vamos ter só história. E a aula, esse capítulo de história é um capítulo bem extenso, falando sobre os povos astecas. Por isso, como atividade, eu vou pedir para vocês fazerem da página 7, na verdade é a leitura e a realização, porque não é só atividades para fazer, tem bastante leitura para vocês poderem se aprofundar mais nesse povo asteca. Da página 7 até a página 17. E aí, como eu falei, na sexta-feira, no início da aula, a tia Amanda vai pegar e a gente vai falar um pouquinho sobre esse povo, pra gente ver as características que vocês ressaltaram na hora da leitura individual de vocês, pra gente poder juntar e ver a impressão de cada um sobre esse povo asteca, que é um povo importante pra gente poder estudar a história, né, dos primeiros povos da humanidade. Tá bom, quinto ano? Eu espero vocês na nossa videoaula de quinta-feira e na nossa live, né, de quarta-feira também, que é de matemática, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.